Olá, meu nome é Nino Denani, eu sou magro hermetista já há mais de 10 anos e você está em mais um vídeo meu aqui no YouTube. Bom, muitos de vocês já perceberam as mudanças extremas que nós temos feito aqui no canal, né? A gente mudou esquema de conteúdo, o tipo de conteúdo que a gente está postando, mudamos também playlists, né? Agora a gente tem mais playlists com assuntos diferentes e a gente também está fazendo vários projetões, né? O Ayahuasca, a Collab é um desses projetos, que é uma colaboração entre várias pessoas, não só do YouTube, porque começou com Carlos Gressler, Pracy e eu, pra gente fazer um documentário sobre, mas hoje em dia já está sendo ampliado aí, com inclusive vários estudiosos da Ordem do Grande Oriente Místico começando a fazer parte. Por conta disso, eu tô diminuindo o número de recados que eu dou aqui no canal, exatamente para você conseguir ficar sempre a par. Então, se você quer saber das últimas coisas que a gente está fazendo, inclusive o documentário do Ayahuasca, o documentário da Goetia, o documentário do tarô, de tudo que eu fiz aqui, mais os outros vídeos, iniciativas, cursos, Nino on the Road e tudo mais o que está rolando, incluindo Ocultaria, o evento ocultista, um dos maiores eventos ocultistas do Brasil, inclusive, que acontecerá em setembro, entra em ninodenani.com.br ou todas as iniciativas estarão aqui embaixo, beleza? Eu não quero demorar muito porque o assunto de hoje é interessante e ele também deve ser atemporal. Então eu vou falar para vocês sobre Eliphas Levi. Não, vou falar para vocês sobre Franz Bardon. Bom, em primeiro lugar, o que vocês têm que ter em mente é que esse vídeo vai ser distribuído em várias partes, né? A gente vai falar basicamente em três. A primeira coisa é uma rapidinha sobre o Franz Bardon. Depois eu preciso entrar sobre o Frabato, que era um pseudônimo, foi uma outra fase do próprio Franz Bardon. E aí na terceira parte do vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o que fez Franz Bardon ficar tão relevante para os estudiosos do ocultismo. E vou terminar, então são 4 partes, Tinino, idiota. São 4 partes. Na última parte eu vou falar uma coisa que pouca gente fala sobre Franz Bardon, que talvez remexa nas suas bases de conhecimento aí e na sua questão de fé, beleza? Então, eu vou deixar, como sempre, as partes colocadas aqui embaixo, né, os time codes para vocês pularem direto para a parte que você gostar, mas claro, eu sempre recomendo que você veja o vídeo inteiro, beleza? Então, quem foi Franz Bardon? Franz Bardon, ou František Bardon, que nasceu em Caterinck, 1º de dezembro de 1909 e morreu em Brno, 10 de julho de 58, foi um mago de palco. Um mago desses que fazem apresentação, tipo David Copperfield. David Copperfield também era um mago de palco. Franz Bardon também era um mago de palco, assim como David Copperfield. O que acontece é que ele foi desenvolvendo algumas questões que a gente já vai explicar e que acabou trazendo ele com a nomenclatura de mago. Fora que também há uma grande confusão entre a nomenclatura em inglês, né? Ele era dessa cidade alemã aqui, e quando foi traduzido para o inglês só tem magic, tanto para mago quanto para mágico é magic. Por isso, inclusive, que pessoas como o Aleister Crowley decidiram colocar o K, né, CK, fazer magic CK para diferenciar o mago do mágico. De qualquer forma, Franz Bardon era um mago de palco. Bom, além de mago de palco, ele também era naturopata, grafólogo, professor e estudante de magia, e é mais conhecido por 3 livros que ele deixou pra gente, que é O Caminho do Verdadeiro Adepto, A Prática de Evocação Mágica e A Chave para a Verdadeira Cabala, tá? Todos esses 3 livros têm algumas brincadeiras de abreviação, então o nome correto do Caminho do Verdadeiro Adepto é Der Weg zum wahren Adepten, eu não sei falar alemão, tomara que eu esteja pronunciando de um jeito, né? O Die Praxis der Magischen Evocation, que é a prática da evocação mágica, que a abreviação é PEN, P-E-N, e o Der Schlüssel zur wahren Kabbalah, ou a chave para a verdadeira Cabala, abreviatura CVQ. Bom, a gente tem muito pouca literatura a respeito da infância do Franz Bardon, tá? Ao contrário dos grandes nomes da magia que nós temos, de outros grandes nomes da magia que nós temos, aparentemente o Bardon não era muito dado a ser famoso, e ele tentou esconder ao máximo todas as coisas que ele fez com relação à vida pessoal dele, beleza? Entretanto, aparentemente isso teve uma resposta ao contrário, e ele acabou ficando famoso exatamente por esconder as coisas que ele fazia. O filho dele, Lumir Bardon, conta que entre seus 14 ou 20 anos do Franz Bardon, houve uma grande mudança na vida do pai, né? E ele começou finalmente a, segundo relatos,
colocar para fora muito da sua mediunidade, principalmente da questão da clarividência, e isso transformou completamente a vida do profissional serralheiro reparador de máquinas para se tornar um mago no futuro. O Bardon vai falar pra gente sobre essas mudanças no seu livro A Prática da Evocação Mágica, e ele diz: acontece, algumas vezes, que pessoas que já alcançaram um alto nível de perfeição na Terra são capazes de continuar seu desenvolvimento espiritual no mundo astral até a perfeição. Mas essas pessoas são selecionadas pela providência divina a cumprir uma ou mais missões na Terra. Tais líderes espirituais são, portanto, magos ou iniciados de nascença, que, em certa parte do desenvolvimento de seus corpos físicos, geralmente próximo à puberdade, tornam-se de repente conscientes de seu estado, de seu grau de desenvolvimento espiritual e só precisam de pouco mais experiência para se tornarem maduros o suficiente para a sua missão divina. A gente começa a entender aqui um pouquinho que Franz Bardon tinha uma certa... em algum momento da vida dele, ele começou a desenvolver uma certa síndrome de Messias, né? Que é aquela coisa do eu sou fantástico, eu sou fabuloso, e tudo aquilo que eu tenho advém de uma entidade metafísica divina, tá? Com isso eu não estou nem justificando e nem negligenciando os estudos dele. A gente tem que ver o que ele escreveu pelo que ele escreveu e não pela história que é contada para aquilo ter sido escrito. Exatamente como a gente faz com a Madame Blavatsky, tá? Ela também deixou vários livros publicados e tem várias lendas a respeito dele, como por exemplo, eles foram escritos mediunicamente, de trás para frente, enfim, aquela coisa toda que a gente precisa ignorar e levar em conta o que está escrito. Maravilha? Agora a gente vai falar um pouquinho da fase adulta do Bardon, já que ele não tem tantas referências da fase da infância e adolescência, na época em particular onde ele assume o pseudônimo de Frabato. Bom, mais ou menos com seus 16 anos, então, o Bardon ele já tinha uma certa notoriedade no meio dessa magia de palco, tá? Dessa questão da mágica, do truque, etc e tal. Nessa época também ele começou a estudar hipnose e fazer alguns truques com relação à linguística, né? Que a gente vai chamar de mentalismo, para impressionar algumas pessoas. Nessa mesma época ele já se correspondia com o Dr. MK e começou a iniciar pessoas na escola hermetista, além do que a gente chama de terceira carta do tarô, tá? Que é uma espécie de grau filosófico dentro de uma ordem hermetista que leva em conta, por exemplo, a cabala hermética como fundamentação dos seus graus, tá? A Algon, por exemplo, não faz isso. A gente tem os 3 primeiros graus, que seriam essas 3 primeiras cartas do tarô, que é iniciado, discípulo e mestre, e depois nós temos os graus filosóficos da ordem, que aí, enfim, aí é só para quem tá lá dentro, tá? Mas a gente não segue essa nomenclatura que Bardon em sua ordem, ou na ordem que ele participava, seguia. Mais ou menos com 16 anos também, ele começa a ficar muito famoso, ajudando pessoas a curar doenças, segundo o que ele diz, né? A curar doenças, a achar até pessoas que foram perdidas na guerra, e isso dá uma certa notoriedade e também muita riqueza para ele. Mais ou menos nessa época, exatamente pelo seu trabalho de palco, Franz Bardon adota o nome de Frabato, que tem a ver com o seu primeiro nome, Franz, e com Bato, que na verdade é o início da sua cidade de nascença. Agora vem a parte chata da história, tá? Quando Franz Bardon finalmente se tornou adulto, depois de algum tempo, ele formou-se como naturopata, né? Ele usava ervas para fazer várias coisas. Diz a lenda que ele inclusive tinha um laboratório de alquimia na sua cozinha e ele usava vários desses conhecimentos para escrever livros, inclusive científicos, periódicos científicos, e como eu sempre digo, o papel da magia é estar um passo além da ciência. E Franz Bardon não foi atrás disso. Ele tinha seu trabalho de mago, estudava a Kabbalah, como está escrito, e também o tarô, mas ao mesmo tempo ele se dedicava à ciência e tentava trazer isso à tona. Em sua idade adulta, ele escreve o Wot Votavova, que são os 4 primeiros volumes científicos dos 5 que ele ia escrever. Esse 5º volume ele deixou escrito, porém não foi publicado, e era o livro de ouro da sabedoria, que falava a respeito da 5ª carta do tarô, e era relacionado à alquimia, tá? Esse livro ele foi confiscado pelo governo de Praga, e acabou não sendo publicado, tá? Então a gente não tem conhecimento do que estava lá escrito de verdade. Mas por que é a parte chata? Porque no dia 26 de março de 1958, o Franz Bardon foi preso sob a acusação de charlatanismo e foi obrigado a fazer trabalhos forçados. Ele foi preso nessa época sob a acusação de produção de drogas ilegais, de drogas ilícitas, tá? Ele era
um pesquisador alquímico, então naturalmente ou provavelmente ele fazia alguns experimentos com drogas, né, no sentido de, por exemplo, usar opiáceos, né? O ópio é considerado uma droga, assim como a ayahuasca, por exemplo, é também considerado uma droga e muita gente, inclusive eu, vou fazer experiências com o uso da substância, beleza? A gente sabe muito pouco sobre a morte dele, mas provavelmente foi com inflamação no pâncreas, né? Ele morreu com essa doença aí. Existem algumas especulações também na época de sua morte com respeito à Loja 99 e a Adolf Hitler, mas como são só especulações, eu não vou trazer aqui. Um breve resumo desta parte, antes de eu entrar na parte final para falar sobre a obra dele, né, é que Franz Bardon foi um mago de palco, o que de nenhuma forma desqualifica seu trabalho mágico. A gente tem que ter muito importante na nossa cabeça que é válido a gente trabalhar com as coisas do mundo da magia a respeito das próprias coisas e não da história que fez essas coisas nascerem. Ou seja, o trabalho do tarólogo, por exemplo, usando o tarô, que é um jogo que foi criado por bêbados portuários da zona lá da Itália, não desqualifica o tarô só por ser um jogo de bêbado, beleza? A gente tem que entender o tarô per se. Assim como Franz Bardon também não pode ser desmerecido por ele ter sido preso e ser um mágico de palco. A gente tem que ver os volumes, o que ele disse pra gente nos seus livros, e é sobre isso que a gente vai falar rapidamente agora. A primeira coisa que a gente percebe nos trabalhos de Bardon é que ele é completamente racional e até beirando a cientificidade, assim como eu, né? A gente é muito racional e a gente vai para esse lado porque o hermetismo nos obriga muito a isso, né? O hermetismo é a pergunta do porquê de todas as coisas serem como são e a partir da compreensão do porquê a gente conseguir manipular isso para chegar onde a gente quer com os nossos resultados mágicos. Franz Bardon não era diferente, ele foi conhecido pelo seu ceticismo. Ele criou, né, ou ele desenvolveu e explicou uma espécie de sistema mágico baseado basicamente na prática. Ele era muito mais prático do que eu sou, por exemplo. Só que ele tinha um negócio que eu também trago, que é a observação dos resultados de forma ideal, né? Ou seja, você pratica a sua magia, você executa seus experimentos, você no final dos experimentos calcula os resultados. Ele não ficava à mercê do talvez, como muita gente hoje em dia, mesmo estudiosos de Bardon, fazem, né? Eu não sou um estudioso de Bardon, embora nossos métodos sejam muito parecidos, porque a gente foi para uma outra linha de raciocínio a respeito da magia. Mesmo ele sendo muito prático e muito racional, ele racionalizou para um outro lado. E isso por nada. Se a gente tivesse sido contemporâneo, provavelmente nós seríamos amigos. Mas como ele nasceu muito antes de mim, e a ciência evolui e evoluiu desde sua época, desde 1958, então, hoje em dia nós seríamos, se ele mantivesse as mesmas ideias hoje em dia, provavelmente nós seríamos inimigos, porque a gente brigaria muito a respeito disso. Bom, vamos falar um pouquinho então das suas obras, tá? A primeira é a Magia Prática, o Caminho do Adepto, que é o livro mais famoso do Bardon aqui no Brasil, porque ele inclusive, eu procurei outros e não achei, é o único exemplar do Bardon traduzido para o português e publicado aqui em 1956 pela editora Ground, tá? Ele é um verdadeiro clássico dentro do hermetismo, tanto que muita gente que pesquisa o hermetismo mais superficialmente conhece essa obra do Bardon, e é dividido em uma parte teórica e uma parte prática, porque ele dava muita ênfase a isso. A parte teórica vai explicar sobre os 4 elementos, incluindo os fluidos elétricos e magnéticos, tá? Que eu hoje em dia vou trazer para vocês falando de oitavas altas e oitavas baixas de uma energia. Então, eu falo que existem fogo, terra, água e ar, e cada uma dessas energias tem seu polo alto e seu polo baixo, né? Sua oitava alta e sua oitava baixa. Ele vai falar sobre fluidos elétricos e magnéticos, e na verdade ele só vai pegar terra, elétrico, não sei o que é magnético, essas coisas todas, mas tem mais ou menos o mesmo significado do que eu uso, tá? A parte prática é subdividida em 10 graus e trata do desenvolvimento do corpo físico, da alma, ou do corpo astral, como a gente chama hoje, e do espírito. Ele trata de um sistema mágico completo e gradual, e ele é listado por muitos estudiosos de magia, como por exemplo Hal Clark, William Stay, David Coleman, que eu já citei em alguns outros vídeos aqui, Ray Del Sol, Iris Wickenbach, Brandon Rodahop, Justin Beldel, Kurt Welchsteiner e os gêmeos Chris e Daniel Murphy, que são o Frater Vels e a Frater Ramose da Escola da Divina Ciência. Vale também salientar que este livro é tratado por muitos como o melhor tratado de desenvolvimento mágico, ou o maior sistema mágico do século XX. Um outro livro que dá sequência à iniciação ao hermetismo
é A Prática da Magia Evocatória, onde Bardon explica passo a passo teoria e prática de evocação mágica. Lógico. Nesse livro, Bardon vai fazer uma coisa muito parecida com o que eu faço com vocês, por exemplo. Ele vai explicar o trato com entidades metafísicas. Eu não falo exatamente sobre como você evocar ou invocar um demônio, um anjo, alguma coisa assim. Mas uma coisa que tem muito legal neste livro e que eu trouxe para vocês é a relação que o mago tem que ter com as 5 partes do pentagrama, né? As 5 pontas do pentagrama, que geralmente eu chamo, que são as 5 partes de um ritual. Então, como o mago se relaciona com o círculo de proteção, como ele se relaciona com a construção, com o banimento, com o intento, com o banimento final e com a destruição do círculo depois. Além disso, Bardon também traz nesse livro o que era muito comum nessa época e também é comum hoje em dia, a criação de vários selos demoníacos e angelicais, tá? E também vai fazer alguns experimentos práticos para vocês, para o leitor, né? De alquimia, astronomia e adivinhação. Vale lembrar para vocês que o Bardon ele era muito cientificista e muito prático, tá? E também ele era muito metódico nas suas coisas, porque todo hermetista acaba sendo assim. Eu não conheço nenhum hermetista que deixa as coisas a seu bel prazer. Esse livro da Prática de Magia Evocatória não tem em português, pelo menos eu não achei numa primeira busca. Eu vou procurar de novo na edição desse vídeo, ver se eu coloco, se eu encontrar eu ponho o link aqui embaixo. Mas até então só tem em inglês, tá? Outro livro que ele traz é A Chave para a Verdadeira Cabala, que é o terceiro livro do Bardon, que foi publicado em 57 e vai falar misticamente do misticismo judaico sobre o que ele chama de verdadeira cabala, tá? E isso, claro, pode dar um montão de pano pra manga que eu não vou querer trazer aqui no vídeo, beleza? Depois a gente tem Frabato Mago, que é uma obra de ficção, então não é muito importante pra gente. E um último livro, que é um livro póstumo chamado Perguntas e Respostas, que uma discípula do Bardon acabou copiando das aulas dela, né, que ela teve com ele, e publicando póstumamente. Beleza, agora nós vamos para a última parte do vídeo, ele já está bem longo, tá? E eu só vou falar para vocês mais ou menos qual é a didática do Franz Bardon nos seus livros de magia, tá? Só para alertar vocês, a luz caiu aqui em casa, então eu estou gravando meio no escuro. Espero que eu consiga fazer um bom chroma key para não ficar uma coisa muito chata, beleza? O Franz Bardon, assim como eu nos meus cursos práticos, ele dá uma especial atenção a questões da mente, porque no final das contas ele é hermetista e o todo é mente, o universo é mental. Então grande parte do seu trabalho, do seu sistema mágico bardoniano, por assim dizer, foca na concentração, visualização e mentalização. Ele faz muitos exercícios nesse sentido, assim como eu faço nas minhas práticas. Na verdade, o que o Franz Bardon traz pra gente, ele é sim uma síntese do que eu trago pra vocês. E eu só digo uma síntese porque, de novo, como eu sou mais velho, né, estou depois do tempo de Bardon, eu tive chance de estudar os escritos de Bardon e evoluir com esses escritos para formar o Simago, que é o sistema mágico que a gente usa na Ogon, né? O Simago, sim, traz algumas ideias do Franz Bardon, como também traz algumas outras ideias, inclusive, hoje em dia, mais modernamente, do budismo tibetano que eu tenho contato através do Rodrigo do Spook House. Eu já falei para vocês aqui diversas vezes que a gente compactua e compartilha muitos ideais, e eu tenho visto que algumas práticas dele são muito parecidas com a nossa, e a gente está melhorando o Simago, o sistema mágico da Ogon, a partir disso. Uma coisa muito legal que a gente vê disso é a transposição de mente, por exemplo. O Bardon vai falar pra gente que assim que a gente desenvolve a nossa questão de mentalização, de visualização, conscientização, essas coisas todas, a gente alcança um estado mental que vai conseguir separar, digamos assim, a mente do corpo, tá? É muito parecido com viagem astral, inclusive o próprio Franz Bardon vai usar esse termo. Entretanto, o que ele chama de viagem astral, quando você começa a ler os livros dele, você percebe que é muito mais para aquilo que eu explico aqui, que é uma transposição de mente, do que uma viagem astral necessariamente. Ou seja, a gente não desprende o espírito do corpo para ir em algum lugar. A gente só projeta a nossa própria mente. A gente continua no lugar que a gente está, projeta a mente para onde a gente quer ir, e a partir daí nós executamos nossos atos mágicos, nossos trabalhos, incluindo usando o nosso palácio mental, que eu vou deixar um vídeo referenciado aqui embaixo para vocês, aonde eu abordei esse tema lá no canal Na Descoberta de Mim. Eu sei que é um negócio meio maluco também, meio difícil de acreditar, porque eu mesmo às vezes não acredito quando eu falo, mas isso daí é muito
importante para um mago hermetista e é o que fundamenta, por exemplo, o contato com entidades metafísicas que Bardon vai trabalhar depois. Grande parte do contato que se dá com essas entidades é exatamente através de projeção de consciência, que é exatamente o que eu faço hoje em dia nos meus trabalhos de atendimentos particulares, né? A gente evoca o demônio, ou evoca um anjo, ou invoca uma entidade metafísica através da projeção de consciência. A gente manda a nossa consciência para onde for, nossa mente para onde for, e a partir daí nós realizamos o nosso trabalho. Eu queria fazer com vocês uma conclusão disso tudo, tá? Entretanto, a gente já passou muito tempo aqui e eu já falei das minhas conclusões ao longo do próprio vídeo. Então eu vou fazer um catado bem rapidinho. Embora Franz Bardon tenha sido um grande mágico de palco, né, um grande entretenimento, né, uma pessoa do entretenimento, ele sim tinha seu estudo mágico, e esse estudo mágico é levado em conta por muitos daqueles que estudam o hermetismo. Bardon é um dos grandes nomes do século XX a respeito disso, pelo menos a gente tem levado assim do século XX, tá? E agora também no século XXI. Entretanto, assim como a gente faz com tudo, exatamente por ele ser um mágico de palco, a gente precisa pegar o seu trabalho pelo trabalho e não pela vida, né? Então a gente deixa a vida do Bardon de lado e analisa as suas obras. Suas obras são muito boas nesse sentido, e eu não estou recomendando aqui que você leia os livros do Bardon. Eu tive essa chave para desenvolvimento a partir do sistema do Bardon, exatamente porque eu vim de ordens que estudavam hermetismo. Então, quando eu comecei a pegar os livros do Bardon, eu já tinha maturidade mental, né, suficiente para compreender o que ele estava falando, inclusive identificar os exercícios que ele dava dentro da nossa prática de ordem, beleza? Entretanto, ele é considerado por alguns magos, por alguns estudiosos do ocultismo, uma pessoa que fez um dos melhores sistemas mágicos hermetistas do século XX, beleza? O Simago, ele é grande parte baseado no sistema do Franz Bardon, embora não todo, porque traz outras vivências, como é natural de todo mundo. A gente não deve ficar parado no sistema que alguém criou, só porque esse sistema é velho. Assim como a gente, por exemplo, não fica curando nossos males físicos com sanguessuga, porque faziam assim na Idade Média. A medicina avançou e a gente avançou com isso, embora nem todos tenham avançado e alguns ainda são contra a vacina, por exemplo, ou estão surtando aí com o coronavírus. Dito isso, eu acho sim o sistema do Franz Bardon muito legal, embora ele seja um tanto incompleto. E só é incompleto por quê? Porque nós evoluímos desde lá, assim como tudo na vida. E isso vai fazendo novas descobertas, e as descobertas passadas vão ficando para trás. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre Franz Bardon. Eu espero que vocês tenham gostado deste formato de vídeo, e eu vou pedir para vocês colocarem suas perspectivas e percepções no campo de comentário para eu saber se é legal eu fazer mais vídeos assim, ou se não, o próximo vídeo, por exemplo, seria da Helena Blavatsky, beleza? O que vocês acham? É legal eu continuar assim? Não é legal? Vocês gostaram? Não gostaram? O que vocês acharam disso? Ao mesmo tempo, eu vou pedir para vocês visitarem meu site, ninodenani.com.br, porque lá tem todas as iniciativas que a gente está fazendo, incluindo o do documentário do Ayahuasca, que é a mais nova, que vocês podem participar, e outras tantas aí de cursos práticos teóricos, para você, inclusive, saber qual é a diferença entre o Simago e o sistema bardoniano, beleza? Então é isso, eu espero que vocês tenham uma ótima... mais uma coisa. Se você gostou do vídeo, curte e compartilha nas suas redes sociais, é muito importante para vocês falarem que eu tô fazendo um negócio que vocês estão gostando, beleza? Eu espero que vocês sejam pessoas melhores do que vocês foram até agora, que vocês tenham uma ótima semana e tchau!